Olá pessoal, muito boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui com todos vocês. Hoje nós vamos discutir um tema extremamente polêmico. Eu sei disso, né? Mas essa é a missão do professor. A missão do professor é lançar ideias para que todos nós possamos discutir tudo isso. Bom, o que nós vamos fazer? A ideia central é a seguinte: como nós vamos discutir um tema extremamente polêmico e ele precisa de uma grande mudança de paradigma na humanidade, uma grande mudança de consciência na visão de mundo, que padronizado ao longo dos séculos aconteceu na cabeça dos seres humanos, então a gente vai com calma nesse processo, tá? Então vamos imaginar o seguinte: a minha intenção é dar uma nova perspectiva de visão dos seres extraterrestres. Mostrar uma realidade do mundo superior que aqui na Terra a gente não vivencia. Ok? Então a ideia central é o seguinte: eu vou colocar as ideias numa mesa aqui na minha frente. Ó, imagine que tem uma mesa aqui na minha frente e eu vou colocar as ideias aqui. Eu não vou impô-las para vocês, eu não vou pegar e enfiar na cabeça de vocês, não é isso. Eu vou pegar as ideias e colocar aqui. Cada um de vocês que está me assistindo, né, vai observar e pegar dessa mesa aquilo que você acha que é legal, aquilo que você acha que é lógico, para que você possa pensar, discutir, dialogar com seus amigos e criar a sua própria visão de mundo e a sua própria visão dos seres extraterrestres. Ok? Eu parto da minha experiência como sensitivo, como médium, como paracontactado, como um contactado, que há anos vem vivenciando essa experiência com os seres das estrelas. Então, a partir dessa minha experiência, é que eu vou expor, né, a minha ideia. E foi por essa minha experiência que eu escrevi o meu livro Projeto Terra, que também nós temos uma coleção em DVD. Então é muito importante que eu só fui escrever o Projeto Terra depois de muitos anos de experiência e de vivência com o plano espiritual e com os seres extraterrestres. Bem, veja bem, uma coisa tem que ficar muito clara na cabeça de vocês: o fenômeno UFO jamais será compreendido pela nossa civilização antes que você compreenda a vida após a morte. Ok? Não adianta fazer esforço, assistir alienígenas do passado, arquivos extraterrestres, ler um monte de revista ufológica, se você não levar em consideração o conceito da vida após a morte. Porque o fenômeno UFO só vai ser resolvido e compreendido na íntegra após nós compreendermos com clareza e profundidade a vida após a morte, uma outra realidade do universo. Ok? Então esse é o paradigma fundamental que nós vamos instalar aqui para começar a nossa discussão. Ok? Então, fundamentalmente, o que eu quero colocar claro para vocês é o seguinte: o mundo ocidental, né, todo o Ocidente, toda a ciência ocidental, ela está baseada num princípio filosófico, e todas as religiões estão baseadas nesse princípio filosófico, que é o princípio da dualidade. Tá? O ser humano ocidental vê o mundo através da ótica dual, através da ótica do bem e através da ótica do mal, do certo, do errado, do grande e do pequeno, Deus e demônio, céu e inferno. Então isso é a ótica dual. Então vamos no ponto-chave da questão. Tá? Eu tenho uma responsabilidade muito grande com todos vocês. Quando eu sou um contatado, quando eu vivo uma experiência com os ETs, eu tenho uma responsabilidade de levar isso adiante, de mostrar uma nova realidade, uma outra realidade a todo o planeta. Então veja bem, nós nos libertamos do demônio, libertando Satanás, que era o terrorismo religioso, que era a forma como a igreja escravizava todo ser humano. E agora vocês criam um outro demônio, um outro Satanás que vem das estrelas, em naves espaciais, em tecnologias avançadas, para nos escravizar de novo, né? Toda essa escravidão, cara, é uma coisa criada por nós. Nós escravizamos os negros, nós escravizamos os índios, nós destruímos as florestas. Somos nós que fazemos isso. Não queira transportar isso para as estrelas, porque você vai cometer o maior erro. Você quer ver o maior erro de todos? É o filme Guerra nas Estrelas, Star Wars. O mundo evolui com uma tecnologia extremamente avançada e vão se matar nas estrelas.
cansaram de se matar na superfície de planetas, né? De guerrear. E aí eles se transportam uma guerra para as estrelas, para outra realidade. Isso não existe. É a mesma coisa a Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas projeta um futuro que não existe. Esse futuro não vai existir. A nova era não vai ser assim, a era da luz não vai ser assim. Daqui 250 anos, por exemplo, né? Ano 2250 que se passa The Next Generation da Jornada nas Estrelas, aquela coisa toda. O cara navegando no espaço, contatando N raças nas estrelas, mas todo mundo com medo da morte, e guerreando lá em cima, se matando com os Klingons, quebrando o pau e tal. Isso não é verdade, as coisas não são assim. Então, vocês, seres humanos, vocês estão muito contaminados com essa filosofia cinematográfica, com essa filosofia dual que dá aventura, né? Porque ela é legal porque dá aventura. O filme fica emocionante, todo mundo guerreando, lutando pela sobrevivência, e sempre tem um herói no final, né? O herói, né? Aí o cara cria a dualidade máxima na Guerra nas Estrelas, que é o lado negro da força contra o lado branco da força. Aí o Darth Vader tem que se vestir de preto e o outro tem que se vestir de branco. Até isso. Vocês já pintaram, nenhum de vocês consegue pintar um extraterrestre benevolente feio. Ninguém pinta um demônio bonito, loiro de olhos azuis. Até esse arquétipo que é depressivo, cara. Ninguém consegue criar o mal bonito de olhos azuis. Porque é arquétipo da serpente lá atrás, o arquétipo que tentou a Eva, aquela coisa da serpente, do réptil. O réptil é muito mal visto pela nossa cultura, pelos nossos arquétipos. Então, coitados dos reptilianos, né? Eles não têm vez aqui na nossa sociedade, porque eles são asquerosos. O cara vê uma cobra, vê um réptil, se assusta aqui. Ele não foi treinado a conviver com a diversidade, olhar os animais, pegar o sapo, pegar a cobra, brincar, ter esse contato e não ter essa animosidade contra essas raças diferentes, a diversidade de vida que tem na Terra. Mas nós cientistas não, nós olhamos com outros olhos tudo isso. Então agora eu vou partir para onde eu quero chegar, tá? Eu vou mostrar o modelo e vou mostrar para vocês que esse mal não pode subir as estrelas. Ele não tem como subir as estrelas. Ok? Então vou lá para a louça. Então nós vamos partir da visão de uma lei que existe em todo o universo, tá? Em todas as galáxias, porque é uma lei astrofísica essa, né, que os espíritos nos ensinaram, que os ETs também nos ensinaram, e eu tento passar isso e trazer isso dentro de uma linguagem até científica da física quântica, coisa que não é fácil, porque a nossa física também é muito primitiva. Então vamos lá. O que nós aprendemos é que a Terra, assim como todos os outros planetas do universo, da galáxia, todos os corpos celestes, eu vou pegar um planeta X aqui, planeta X numa estrela distante da nossa. E aí eu vou pegar o seguinte, olha, eu vou dizer que essa superfície da Terra, onde nós estamos aqui encarnados, e eu vou pegar uma outra raça de ETs encarnadas nesse planeta X, para você raciocinar junto comigo tudo que nós vamos conversar aqui. Aí vocês vão entender as regras fundamentais que existem no universo, e que não é essa do filme Jornada nas Estrelas, nem o Guerra nas Estrelas. Esquece, isso é ficção, isso é invenção de seres humanos que não conhecem como é que funciona lá em cima. E eu já disse para vocês, a solução só vai acontecer depois que você entender a vida após a morte. Antes não adianta, vocês vão ficar tateando no escuro. É trevas total para quem está aqui. Tentar entender o universo e a vida no universo a partir das trevas da superfície da Terra, pode esquecer que você não vai entender nada. Você tem que morrer para você entender como é que funcionam as coisas. Tá? Então vamos lá. Então existem outras superfícies na Terra, e essas superfícies são físicas. Elas são feitas de uma matéria menos densa, tá? Eu vou colocar um número aqui de superfícies, tá? Eu vou colocar o número 1, a número 1 é a nossa, tá? A física, 2, 3, 4, 5. E vou dizer para vocês que nesta superfície aqui é que está a cidade do nosso lar, toda aquela comunidade pós-mortem do filme psicografado, do livro psicografado, né, pelo Chico Xavier, através do espírito de André Luiz, que fala sobre as cidades astrais. Então nós temos cidades astrais aqui no mundo todo, né, ao redor do planeta. Porque é uma outra superfície física do planeta, não é fantasmagórica não. Só que ela tem uma densidade tão baixa, mas tão baixa, que os raios de luz que vêm do Sol atravessa
e eles não são perceptíveis aos nossos olhos, aos nossos sentidos. Então essa matéria, ela não é perceptível. A física não descobriu ela ainda, mas ela existe. Por exemplo, em cima do Extremo Oriente está Shambhala, como se fosse uma capital estrutural daquela região que controla as reencarnações daquela região. Aqui no Brasil seria nosso lar, uma capital para controlar as encarnações no Brasil, mas não é a única cidade astral. Existem centenas de cidades astrais, porque são bilhões de almas do outro lado. Não é uma coisa fácil coordenar uma comunidade com bilhões e bilhões de almas no mundo dos mortos. Inclusive, em cima do Oriente Médio, tem uma cidade astral que coordena as encarnações do Oriente Médio, que os judeus chamavam de Jerusalém Celeste. Então, até a Bíblia Antiga, quando eles eram arrebatados dos corpos, os profetas, eles eram arrebatados dos corpos, subiam aos céus. Esse subir aos céus deles nada mais era do que uma cidade astral. Tá? Eles não iam em lugar diferente nenhum, nem céu nenhum. Eles iam numa morada onde tinha uma organização estrutural maior, uma tecnologia mais avançada, e ali eles podiam entrar em contato com os organizadores da experiência kármica deles. E aí eles recebiam instruções, recebiam orientações e desciam lá embaixo para reorganizar basicamente o modo de vida das sociedades primitivas. Mas o importante é entender o seguinte, que lá, eu chamo o plano que nós estamos de umbral. Por quê? Que é o plano das trevas. Ninguém sabe o que está fazendo aqui, ninguém sabe de onde veio, papapá. E com essa visão pobre de mundo que nós temos, de trevas, a gente quer entender o universo. Não vai entender o universo. É muito complexo. Então, quando a pessoa morre, dependendo da onde ela está no planeta, que cultura que ela está no planeta, ela é levada para a cidade astral correspondente. Assim como o André Luiz foi levado para a cidade astral, que a gente chama de nosso lar no Brasil, quem morre no Oriente Médio vai para aquelas cidades astrais, quem mora na China, na Índia, vai para aquelas outras cidades, Shambhala, aquela região toda. Ok? Tudo bem, é assim que funciona. Nós vamos ter esse plano penumbral, superfície 2 é o penumbral. Ok? Aí o terceiro plano da luz. E aqui é o plano que eu chamo dos ascensionados. Vão acompanhando esse raciocínio, porque sem esse raciocínio não dá para entender ET. Ok? E, por último, na última superfície nós teremos o plano de comando, o mais elevado de uma superfície planetária, que é o comando planetário da Terra. Agora vamos aqui para o planeta X. Vamos olhar o planeta X aqui, ó. No planeta X, como é uma lei astrofísica, ele vai ter as mesmas coisas. Ele vai ter todas as superfícies dele. Tá? Então vocês vão prestar atenção aqui agora. Ele vai ter um umbral, a superfície dele vai ser umbralina também. Porque ficar morando em superfície. Quem mora em superfície, meu filho, tá mais perdido que cego em tiroteio, tá? Morar em superfície de planeta é sinônimo de ser primitivo. Penumbral do planeta X. Nós vamos fazer uma comparação já. E nós vamos ter o plano da luz desse planeta X, o plano dos ascensionados do planeta X e o plano de comando do planeta X, o comando planetário do planeta X. Tá? Então vejam bem. As almas que estão aqui encarnadas, nenhuma alma que está encarnada na Terra foi criada aqui. Tá? Muito bem, então vamos lá. Vocês vão entender que o cosmos ele é muito organizado. A palavra cosmos é uma palavra que vem do grego, que é contrário à palavra caos. Então, os gregos chamam o universo, eles não chamam o universo de caos. Todos os gregos antigos olhavam para o universo e viam uma ordem muito perfeita. O sol, as estrelas, a lua, o dia e a noite, todo esse ciclo constante de perfeição da natureza, eles chamavam de cosmos. Significa a grande ordem de tudo. Eles não chamavam isso de caos. Caos é desordem, é bagunça. Tá? Caos existe na civilização humana, na sociedade humana, quando os reis querem mandar, invadem guerras, conflitos, invadem terras dos outros, simplesmente por ego humano. Mas esse tipo de alma está presa aqui, ó. Tá? Vocês vão ver o seguinte, que
Agora vocês vão ter que entender que cada um de vocês, cada um de nós que está encarnado aqui, que está encarnado na Terra, esse corpo aqui que você está usando, não é seu. Você está usando um corpo avançadíssimo, de alta tecnologia, extremamente sofisticado, e você não sabe como é que funciona. Ou seja, você ganhou esse corpo de presente. Você não sabe como é que funciona. Você é um usuário de uma tecnologia muito avançada. Agora, quem criou esse corpo que você está usando? Esse pessoal aqui, essas inteligências que coordenam todo o projeto Terra, ela criou todas as formas de vida que existem na superfície, todas as formas de vida que é artificial. Tudo que existe na superfície é algo artificial criado por uma inteligência. Não existe essa teoria darwinista da evolução por acaso, da mutação por acaso. Não existe, porque existe uma inteligência oculta coordenando e criando e estruturando toda a forma de vida que existe na superfície deste mundo, inclusive a nossa chegada. Inclusive esse corpo biológico foi projetado, né, e executado aqui na Terra. Então, antes de cada alma encarnar, nas cidades astrais existe um lugar lá, que vocês viram no filme Nosso Lar, é o chamado prédio do Departamento da Reencarnação. O cara está chegando na hora da reencarnar, então ele vai lá com o conselho kármico, senta, os espíritos olham suas vidas passadas, faz um projeto para você de encarnação nessa vida, para saber aonde você vai, que família você vai descer, que tipo de karma você vai ter que resgatar, que país você vai nascer, se você vai nascer pobre, ou rico, feio, bonito, se você vai ter um corpo que depois de um tempo vai ficar gordo, feio pra caramba, porque isso é genética, isso é projeto, faz parte de um projeto para a alma vivenciar uma experiência aqui. Outro fica não cresce, fica desse tamanhinho assim, né? Então isso tem tudo uma razão de ser. Nada acontece na Terra sem que não seja por um projeto maior. Então veja, aquilo que você chama de mal, aquilo que você chama de... esses comandos kármicos, eles acompanham a sua vida 24 horas por dia. É como uma Matrix mesmo. Só que uma Matrix de um jeito diferente desse do filme. Tá? Desse que vocês viram no filme aí. Aqui tem um controle, mas um controle inteligente e um controle para a nossa evolução. Não é um controle para usufruir de alguma maneira de nós. Não, tudo um projeto organizado para a alma que está nessas condições, que elas são transmigradas. As almas, elas transitam na galáxia de projeto em projeto planetário. As almas, elas chegam transportadas, todas as almas que estão na Terra chegam transportadas por tecnologias avançadas, por naves sofisticadíssimas, e param nas cidades astrais, que tem uma logística para receber. Tem casa, tem uma estrutura toda de cidades, para preparar a descida em corpos físicos. Olha a operação, isso é projeto planetário, isso é projeto Terra. Isso é muito organizado. É altamente organizado. E muita gente trabalha nessa ordem, nessa organização, nesse cosmos. Não é um caos. As instituições aqui no astral não é que nem as nossas instituições, que o nego rouba, político mete a mão, senador corrupto. De jeito nenhum, cara. Aqui as estruturas funcionam, porque as pessoas, elas estão nesses postos por seu merecimento evolutivo. E não por pistolão, porque fez um curso meia boca aí. Faz parte de um partido político, se elege e vai lá botar um monte de cupincha que não sabe fazer nada, um bando de ignorante, que é a nossa república, né? A nossa política no mundo. Aqui não. Aqui as almas estão nos postos técnicos, ideológicos e políticos, aqui por merecimento e por sabedoria cósmica. Não há espaço para desordem no mundo espiritual. Tudo isso que você vê de espírito sofredor, encosto, perturbação, está tudo aqui no umbral, estão se ralando aqui. Demônio, que você chama de demônio, são tudo gente ruim que está aqui, Essa gente ruim não vai lá para cima, porque elas carregam uma carcaça densa, mesmo depois de morto. O corpo astral deles é tão denso, mas tão denso que eles não flutuam, cara. Eles não flutuam, eles têm que andar no chão, que nem nós. É tão denso que é o corpo astral deles. Então aqui sim, nessa umbral, nas trevas, as pessoas estão degradando, elas estão lutando por fama, poder, sucesso, lutando por mulherada, lutando por sexo. Aqui sim, você pode dizer que o mal existe. Mas que mal? O mal que brota de dentro das pessoas. Não é um mal institucionalizado. Não tem um ser altamente poderoso
provocando mal, sabe? Provocando, instigando, vai lá, come ela mesmo, mata, tá, tortura. Não, de jeito nenhum. Isso aí é desculpa dos fracos, né? Toda cagada que ele faz desse mundo, eu falo cagada mesmo, porque toda merda que ele faz desse mundo, ele não consegue admitir que foi erro dele, tem que culpar alguém, tem que projetar esse mal em alguém. Olha, ele que me corrompeu, viu? Aquele cara, quando Hitler chamou toda a Alemanha, né? Os alemães eram povos inteligentíssimos, todos universitários, formados, estudiosos, mas acompanharam aquela besta. Então, quem é culpado nessa história? É o demônio? Claro que não, o demônio é uma projeção que não existe. Mas um arquétipo de nossa civilização, para a gente colocar a culpa da nossa incapacidade evolutiva nas mãos de terceiros. Eu não sou culpado, eu sou santo, cara. Coitado de mim, eu sou vítima. Eu sou vítima. Né? Essa história, eu sou vítima da sociedade. Isso não existe no mundo astral. Você está aqui, sua alma está aqui, as suas escolhas acontecem o tempo todo. Você escolhe o caminho da luz, ou você escolhe o caminho das trevas. Suas escolhas estão sempre nas suas mãos, sempre estiveram. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que esse mal que vocês projetam nos ETs, eles não existem aqui para cima. Ok? Eles não existem nos planos superiores. E, veja bem, quem é que controla a evolução planetária? Quem é que encarna cientistas, quem é que encarnam pessoas para fazer as grandes descobertas científicas? Inclusive, descobrir ciência e tecnologia para você se transportar pelas estrelas. Então, o filme Guerra nas Estrelas, que vocês estão assistindo, não existe no universo. É a maior de todas as babaquices de ficção científica que você poderia assistir. É só bonito porque tá em raio laser, aquela porra, né? Tudo uma mentira. Lá no astral ninguém fica tirando raio laser em ninguém, tá todo mundo morto. Aí eu falo aquela velha frase que ninguém concorda comigo, parece que só eu que inventei ela, né? Que todos os ETs que nos visitam já estão mortos. Acaba com Guerra nas Estrelas, né? Como é que você vai ter Guerra nas Estrelas se está todo mundo morto? Os ETs estão mortos. Não tem Guerra nas Estrelas. Todas as guerras, todas as guerras e conflitos acontecem aqui, na superfície de mundos. Na superfície de mundos densos, não na Era da Luz, que se isso aqui entrar na Era da Luz, acaba toda a guerra, todo conflito, toda a fome, toda a doença, todas as diferenças planetárias. Tá ok? Muito bem, então veja bem como é que funciona a coisa. Os indivíduos estão praticamente aprisionados aqui. As almas densas e primitivas, elas não têm poder, elas não têm acesso à tecnologia, elas não têm acesso a nada. Aí elas morrem, se tiverem muito densas, elas continuam no umbral, elas continuam vivendo em comunidades aqui, nem para a cidade astral elas vão. Essas almas não saem voando pela galáxia, elas não conseguem fazer isso, elas não sabem fazer isso, elas ficam a gravidade ainda atrai essas almas, elas não flutuam. Mas à medida que ela morre, vai evoluindo, vai acordando para a luz, que é um processo de ascensão, olha como é que funciona a Terra. Muitas almas chegam, passam por dezenas de reencarnações e depois elas passam por um processo de ascensão. Quando elas estão neste ponto aqui, significa que elas não precisam mais voltar a planos densos da matéria. Elas estão perfeitamente conscientes e libertas de experiências em superfícies densas de planetas. Então esse ser aqui vai fazer parte de uma classe ET. Vamos voltar para o planeta X. Jamais, vocês têm que entender que jamais esse cara que está na superfície aqui, ó, ele também lá está lutando pela sobrevivência, está na guerra, está no certo, está no mundo primitivo, na Idade Média do planeta X. Como é que é a evolução desse cara? Vocês vão ver uma evolução igual Guerra nas Estrelas, igual Jornada nas Estrelas do Capitão Spock, do Capitão Kirk, quer dizer. Isso não existe, essa é uma cabeça de americano só. Na realidade cósmica isso não existe, não vai funcionar. Você não vai ver uma nave navegando nas estrelas aí, certo? Com gente idiota lá dentro, gente que nem sabe o que é a morte. Isso não existe. Então, ó, esse cara aqui, esse planeta, esse comando que manda nas coisas. Então, é a alma que ele encarna. Ele vai trazendo almas, vai colocando almas aqui da mesma forma que colocou almas no planeta Terra. Certo? As almas vêm de dimensões superiores e vão se adensando até chegar em planos densos e viver experiência. Depois elas retornam. É uma jornada cósmica isso. Bom,
Vamos tentar colocar essa ideia para vocês e ver se eu consigo convencer vocês para não jogar uma semente de que não existe ter mal. Eu vou tentar tirar isso da cabeça da humanidade Terra. Essa é a minha missão. É uma missão que os ETs deram para mim, de eu tirar da cabeça do ser humano essa visão de ETs que estão chegando aqui para invadir a Terra, para dominar o planeta Terra. Isso não existe. Essa é uma visão de filminho da década de 50, tá? Se você pegar os filminhos de disco voador da década de 50, todos eles são filmes de invasores. Tá? Muito bem. Planeta X, o ET no planeta X. Então ele começa a evoluir. Ele começa... Mas quem é que encarna cientistas aqui? Quem é que coordena as encarnações? Também tem lá teu plano. Lá também tem um conselho kármico. Então nenhum conhecimento chega à superfície sem o comando permitir. É o que aconteceu na Terra. Ficamos 12 mil anos aqui, cara. Agora, nos últimos 100 anos, que a tecnologia chegou, que a ciência chegou, que vocês estão com celular, estão me assistindo aí pela internet. Mas há 50 anos atrás nem telefone funcionava, cara. Nem telefone funcionava. Quando deu a crise dos mísseis de Cuba, não existia um telefone entre o presidente americano e o presidente russo. Tão péssima era a tecnologia da época. Bom, então vocês vão ter que entender que esse planeta não vai ter tecnologia se o comando não der. Então veja bem, toda a ciência, quando ela começa a evoluir no planeta, quando ela começa a evoluir na Terra, como está evoluindo agora em nosso planeta, é impossível, presta bem atenção, pela própria lógica da física do universo, esses homens aqui criarem uma nave, presta atenção, altamente sofisticada, sair para o espaço e vir para a Terra, sem antes descobrir que quem manda em tudo é esse cara aqui. Eles vão ter que descobrir a vida após a morte. Não existe essa visão de ciência. Ninguém constrói uma nave num planeta físico e sai e vai viajar para as estrelas. Não funciona, as regras não são assim, as leis não funcionam assim. O cara morre primeiro, descobre tudo isso que existe, descobre toda uma tecnologia que já existe, naves espaciais que já navegam pela galáxia inteira, nesta dimensão da realidade, e não aqui. Então, por este modelo aqui, quem é que navega nas estrelas hoje? Quem é que navega nas estrelas hoje e visita planetas e planetas? Só ascensionados. E, às vezes, a gente leva gente que está nessa dimensão da luz aqui. Então, quem é que chega à Terra? Quais os ETs que chegam à Terra? Só os ETs que estão nessa ordem evolutiva ascensionados. E quem da Terra navega para outros mundos? Só essa turma que está numa elite de espíritos avançados. Essa raça ruim não sai. Estão atrelados a esses corpos físicos, estão atrelados à densidade planetária e não sai daqui até que a luz entre em seus corações. Essa é a regra kármica. Então, por isso, não vem ET de um outro lugar para destruir esta ordem que nós estamos vivendo na superfície do planeta. Isso é uma ordem organizada por grandes forças aqui em cima. Entendeu? Esse é o ponto básico da nossa teoria. Mas fora daqui não tem explicação. Porque isso aqui, ó, eu já falei para vocês. Tudo vai ser esclarecido quando você descobrir o que acontece após a sua morte, ou após a morte de todos os encarnados em superfícies de planetas. Esses comandos planetários não estão em guerras. Existe uma lei universal que une a todos, porque esses seres aqui, mais do que nunca, sabem que todos nós somos um. Ninguém luta entre si quando sabe que todos nós somos um. Isso é o que estabelece a grande ordem universal, a grande ordem cósmica do universo. Nesses níveis não há mais conflito, não há mais guerra, não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais conquistas, não há necessidade de ódio, não há necessidade de poder, não há necessidade de fama, não há necessidade de sucesso, não há necessidade de nada. Tá? Essas coisas são coisas necessárias na superfície deste mundo denso, onde as religiões de massa dominam, né? Onde a pseudociência está a serviço de uma filosofia arcaica e decadente de ideólogos políticos, de empresários e de indústrias. Mas não a serviço da grande sabedoria maior,
que realmente poderia libertar essa humanidade desta condição kármica e acordar para a sua verdadeira natureza do espírito. Por isso que eu sempre luto aqui. Você tem que descobrir a tua alma lá dentro, quem você é. Você tem que descobrir quem que você era antes de reencarnar, para você entender o que você está fazendo aqui, porque você vai morrer. A morte é inevitável. Então, quando você é um médium, quando você começa a ter consciência e os espíritos mostram tudo isso para você, e os ETs também mostram como tudo funciona em outros mundos, a gente deixa de ter essa visão primitiva e dual dos filósofos gregos, cara, né? E que passou pelas religiões, passou pelo cristianismo, passou pela igreja, passou pelo Império Romano, e que comanda todos os países, né? Todo país tem presidente, tem poder, tem indústria, fama, rico, pobre, só essa divisão de classe aqui. As estrelas, isso não existe. Pessoal, eu agradeço muito, muito o carinho de vocês, a atenção de vocês, né? E a paciência que vocês têm comigo, sabe? Que eu sou um cara chato às vezes, tá? Eu sou um cara que bato de frente. Mas é preciso, sabe? A gente tem que ter firmeza para falar as coisas, ter estudo, conhecimento, pesquisa, diálogo, para a gente poder manter firme o nosso ideal de progresso e de elevação espiritual. E o medo é tudo aquilo que nós não precisamos nessa jornada com os ETs. Os ETs, eles vêm de braços abertos, com o coração aberto, para que nós possamos fazer parte de uma comunidade galáctica, de uma comunidade cósmica muito maior. Nós temos que ter consciência que está chegando a hora de nós humanos, encarnados, acordarmos para essa realidade. Namastê, muita luz, muita paz e até aí um próximo bate-papo, um próximo encontro.